Na verdade, esse capítulo 6, nós já estudamos. Ele é um capítulo gêmeo, parecido com o capítulo 4. Mas numa sexta-feira, lá no salão, nós já estudamos o capítulo 6. Né? Então, a gente vai passar por cima no capítulo 6, só para relembrar. E daí nós vamos mais à frente um pouquinho hoje. Né? Mas, quando Neemias começou a reconstruir os muros de Jerusalém, no capítulo 4, vamos lá, diz assim, versículo 1: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, nos ridicularizou. No versículo 2 diz assim, eles falavam: o que fazem esses frágeis judeus? No versículo 3 diz assim: basta uma raposa subindo no muro e o muro cai. Então ele estava tentando desmoralizar a obra que estava sendo feita, né? Nós estudamos isso há umas 2 semanas atrás. E o coração do povo estava totalmente dedicado a realizar aquela obra. Vamos lá para o capítulo 6, do 4 para o 6, quando continua a tentativa de intimidação. Diz o versículo 1 do capítulo 6: quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então ainda não tivesse colocado as portas, Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. E por 5 vezes, 5 vezes, eles tentaram tirar o Neemias da construção do muro. Todo mundo lembra o que Neemias respondeu? Estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. E todas as vezes que eles tentavam tirar ele da obra, ele dizia: olha, estou no meio de uma grande obra, não posso descer. Os seus inimigos ficaram irritados com ele e subornaram um cara. Não, primeiro mandaram uma mensagem, uma carta aberta. Carta aberta, basicamente, é um carro, hoje em dia seria aquele carro de som que para na frente da casa das pessoas e diz assim: feliz aniversário, todo mundo da vizinhança escuta. Essa carta aberta dos inimigos de Neemias e do povo de Deus, ele fez basicamente isso. Alguém leu em público, dizendo que ele estava de conspiração, que ele queria se tornar rei, né? Tudo isso foi intimidado, mas ele disse: olha, você está falando é mentira, e não deu bola. Daí o que eles fizeram? Eles contrataram um cara para profetizar e dizer para ele se esconder dentro do templo, porque era um preceito do Antigo Testamento, e quando você se escondia dentro do templo, dentro da casa de Deus, e colocava a sua mão num dos cantos do altar, ninguém poderia tocar em você. E o Neemias respondeu o quê? Respondeu assim: um homem como eu fugiria. Um homem como eu se esconderia dentro da casa de Deus. E depois ele descobre que o cara tinha sido subornado para aquela profecia contra ele. E ele continuou fazendo a obra de Deus. No versículo 16 do capítulo 6, vamos ler, diz assim: quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Então, os inimigos, quando viram que ele persistiu e ele conseguiu terminar a obra, ficaram com um orgulho ferido. Às vezes tem gente de longe olhando, torcendo pela nossa derrota. E quando a gente insiste, eles ficam orgulho ferido, não pode, né? E ficam irritados com isso. E havia toda essa conspiração, mas a obra de Deus foi feita.
Esse é um resumo, então, dos ataques do inimigo contra a obra de Deus. Mas quando eles terminaram de fazer o muro e colocar as portas, eles fizeram uma lista de todas as famílias que haviam voltado da Babilônia, tá? Que está no capítulo 7. E hoje nós vamos falar do capítulo 8. E esse capítulo 8 é muito importante, porque pode servir para nós também de modelo para os nossos cultos. Tá? No capítulo 8. Então nós vamos ler juntos o capítulo 8 e vamos ver o que a gente pode usar e o que a gente está descontextualizado, a gente não deve usar. Tá bom? Vamos fazer isso? Então eu vou ler o capítulo 8 junto com os irmãos. E a gente vai lendo e vai comentando, tá? Quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras, lembra que nós estudamos Esdras antes de Neemias? Então pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que depois que eles tinham cada um ido para sua casa, pediram para Esdras. Lembra quem era Esdras? Era um escriba que tinha 3 propósitos no coração. Ensinar e praticar. Estudar, ensinar, praticar. E justamente esse escriba Esdras que foi chamado nessa época, né? Para quê? Para pegar a lei de Deus. E o povo estava reunido onde? Na praça. Imagina uma grande concentração. Estavam reunidos como se fosse um só homem. Significa que estavam em unidade realmente, né? É uma das coisas que a gente tem pregado aqui na igreja, que a gente se reúne como se fosse um só, todos juntos, né? Que não houvesse esse negócio dos parços, né? Uma época outra época outra. Mas que todo mundo junto, que isso ajuda a igreja a se desenvolver. Versículo 2, vamos ver ali. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e de todos os que podiam entender. Ele leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Não dá para pensar o que é isso? O Esdras, ele pegou o livro da lei, os rolos, e ele leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia. Não era pregação, era leitura. Tá? Leitura para quem? É interessante que é frisado 2 vezes aqui, todos os que podiam entender. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é para ser entendida. Há muitos anos atrás, alguém chegou para mim e dizia que eu explicava muito o que eu falava. Faça isso, faça aquilo. Eu falei, um dia eu estava ali, fiquei meio até ligado, fui na janela, e falei, poxa, a pessoa não quer aprender, parece que não tem a capacidade de entender. Senhor, entrega, Senhor.
que aconteceu? Deus deu ainda a ele uma chance. Mas ele nunca quis entender, ele nunca quis aprender. Ele foi lá para uma denominação que não ensina nada, que só está preocupado se a pessoa está de short, se está de calça, ou se está de vestido. E morreu. Porque assim, a gente está nesse mundo para aprender. E aprender as coisas de Deus. Tem que ter no mínimo interesse em aprender. Mas quando a pessoa chega e diz assim, eu não quero nem entender. Quem estava lá em pé, que ficou desde o raiar do dia, provavelmente 6 da manhã até meio-dia, ouvindo a leitura de Esdras. E nesse momento Esdras não estava explicando, estava lendo. Eram pessoas que tinham a capacidade de entender. E diz ali no final do versículo 3, todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Ouvir não é algo passivo. Ouvir é uma ação, porque a ação é ativa. Tem gente que pensa que ouvir é estar ali, está ouvindo, mas não está raciocinando, né? Por isso dorme, por isso cansa, por isso não aguenta. Porque tem que ter a capacidade do entendimento que Deus nos deu a todos. Eles ouviram a leitura do raiar do dia até o meio-dia. Vamos continuar. Versículo 4. Esdras estava numa plataforma elevada. Aqui é a primeira vez que aparece na Bíblia a ideia de uma plataforma e de um púlpito. Tá? É muito interessante isso. Uma plataforma elevada, sabe? Nas igrejas, quando tem a plataforma elevada, o lugar onde fica aquele que está ministrando. Esdras é a primeira vez que aparece isso na Bíblia. Então Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estava Matitias, Sema, Anaías, Ubias, Ilquias, Maazéias. À esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E olha o que diz, olha, ele sobe na plataforma, ela abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. Era um momento de culto, um momento solene. Diz assim, e quando abriu o livro, o povo todo se levantou. É interessante isso, né? Isso é algo que dá para aplicar, né? Vamos ler a palavra do Senhor. Automaticamente o povo se levanta em respeito por causa da palavra do Senhor. Por isso já está aqui no Antigo Testamento. Tá? E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram ao Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os irmãos conseguem imaginar o que estava acontecendo lá? Então Esdras sobe na plataforma, tem o púlpito, ele pega o rolo, não era assim, né? Era o rolo da lei para ler. O povo se levanta imediatamente. Esdras então começa a louvar a Deus, e o povo levanta as mãos e depois se prostra em adoração. Que bonito, não? A gente vê isso ultimamente nas igrejas. Lembra? Às vezes é tanto desrespeito com a palavra, né? E é um dormindo, o outro mexendo lá no Facebook, no Instagram, é o outro lá olhando para cima, contando, né?
se levantam as mãos, às vezes ele tem vergonha, né? De levantar as mãos. Outros se prostrar de joelhos, né? Nesse momento solene. Versículo 7, olha o que diz. Os levitas, Jesua, quem que é Jesua, né? Josué, né? O sumo sacerdote. Então os levitas, Jesua, Bani, Seremias, Jamin, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Querita, Azarias, Josabade, Anã, Elaías, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Irmãos, essa coisa é padrão bíblico. O pessoal fica irritado porque, aquele pastor explica a Bíblia, né? E tinha lá um grupo inteiro instruindo o povo. Enquanto era lido, tinha gente explicando, interpretando, mostrando. A irmã, na sexta, ontem, a irmã Margarida, ela falou assim: olha, tem igreja para tudo é canto, mas que explique a Bíblia, que fale os textos da Bíblia. E é muito importante adorar a Deus com entendimento. Lembra lá do mandamento? Que é para amar a Deus com todas as coisas, com todo entendimento. Né? Isso é, a mente da gente foi feita para ser usada. E tinha um grupo ali que estava ali para isso, para ler, para explicar, para interpretar, né? Interpretando e explicando. Olha o versículo 9 que diz: olha. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Será que tem que ficar 70 anos no cativeiro para valorizar a palavra de Deus? Não precisa, né? Esdras, lendo, aquelas pessoas explicando, interpretando, e o povo chorando. E a gente está falando do Velho Testamento, cheio daqueles preceitos, mas eles reconheciam ali a palavra de Deus, a tal ponto que Esdras e Neemias tiveram que dizer para o povo: hoje é dia de alegria, não de tristeza, que o povo chorava, né? Chorava copiosamente diante das Escrituras. Tem gente que não entende, né? Eu dou uma disfarçada. No domingo passado, quando eu fui falar sobre Dorcas, eu comecei a ler, daqui a pouco embargou. Eu dei uma respirada, né? Daí eu falei com a Rebeca, ele percebeu, né? Ela me respondeu, todo mundo percebeu. Porque a palavra de Deus, ela comove o coração. E se não comove, meu Deus do céu, daí é porque não entendeu nada ainda. Então, todo o povo estava ouvindo a palavra, desde a manhã até o meio-dia, com gente interpretando, gente explicando. Já pensou? Daí no versículo 10, vamos ver. E Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem,
Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor nos fortalecerá. Então, estão vendo o que Neemias está dizendo? Vocês estão chorando? Não, comam, bebam, vão, se alimentem, façam festa. Hoje é dia de consagração. Então vocês devem o quê? Devem, aquele que não tem nada preparado, vocês repartam aquilo que vocês têm. Para que todo, viu, festa já naquela época. Coenonia. Porque não era para eles estarem assim. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Versículo 11. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Por que eles estavam tristes? Por quê? Eles tinham reconstruído o muro, as portas, estavam se fortalecendo, tinham voltado para suas casas, para suas cidades. Por que eles estavam tristes? Era a tristeza misturada com a emoção de ler, de ouvir, de entender a palavra de Deus. Os levitas dizem: hoje é dia santo, hoje é dia de alegria, a gente está diante da palavra de novo. Não fiquem tristes. E aí no versículo 12 que diz: então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Os irmãos estão vendo o motivo da alegria deles? Por que eles estavam alegres? Por que eles celebraram? Porque agora eles estavam entendendo a palavra que estava sendo explicada. Igreja não é oba-oba. Igreja não é para ficar fazendo campanha de sei lá do que, aí só para... Não, igreja é lugar de abrir a Bíblia, explicar a palavra, entender a palavra, se alegrar, porque entendeu. Versículo 13. No segundo dia do mês, os chefes das famílias, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem a palavra da lei. Isto é, eles tinham estudado, não tinham? Depois eles chamam Esdras e eles vão de novo, vamos estudar mais. E daí estudando, olha o que aconteceu no versículo 14. Descobriram na lei do Senhor o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Sabe o que eles descobriram aqui? A festa dos tabernáculos, né? A festa das cabanas, que era aquela festa que Deus tinha ordenado, dizendo assim, para que vocês não se esqueçam que ficaram no deserto, morando em barracas. Então, em tal data, vocês façam barracas e vão lá lembrar e festar junto com a criançada. Versículo 16. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça, junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. E todos eles então festejaram, porque descobriram no livro da lei aquilo que eles tinham que fazer. Porque Esdras explicou. E vamos ler o versículo 18, que é o último do capítulo, diz assim: dia após dia, desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Vocês viram? Eram quantos dias de festa? Se não me engano, eram 8 dias de festa, né? Todos os dias era lido o livro da lei. Esdras lia.
Eles celebraram uma festa durante 7 dias. E no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Houve uma reunião solene. Esse é o capítulo 9, é o capítulo 8 de hoje. O capítulo 9 vai falar do resultado de você entender a palavra. É no capítulo 9. O resultado. Mas se você entende a palavra, o que acontece com você? Mas o capítulo 8 mostra o valor que foi dado às Escrituras, né? E a explicação da palavra. E como ela é importante, como ela mudou esse povo. Eu fico pasmo nos dias de hoje, quando as pessoas sequer têm a intenção de entender o mínimo da palavra de Deus. Mas, um diferencial que tinha lá, era um cara chamado Esdras, né? Não é isso? Deus levantou muitos líderes, né? Tinha um líder chamado Neemias, governador, né? Do povo, que liderou na construção, mas tinha um cara chamado Esdras. Então vamos abrir lá no livro de Esdras, no capítulo 7, versículo 10. Por que Esdras impactou tanto aquele povo que estava sedento da palavra de Deus? Então Esdras, capítulo 7, versículo 10 diz assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensiná-la. Ensinava os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então, Esdras propôs no coração estudar para que pudesse ensinar. E quando chegou no momento certo, o que ele fez? É interessante que ele simplesmente, eles construíram aquela plataforma, ele sobe e começa a ler. E a partir da leitura começa a ensinar, a explicar, a interpretar, junto com aqueles seus ajudantes. A tal ponto que o povo não para de chorar. Eles têm que exortar o povo a parar de chorar e a festejar, porque não é dia de tristeza, mas é dia de alegria. Eu fico alegre por um lado e triste por outro lado. Eu fico alegre porque esse é o nosso alvo, sempre foi. Né? A palavra de Deus. Mas eu fico triste quando eu vejo, às vezes, tanta indiferença com a palavra de Deus. Né? Isto é, vai ter um culto de estudo bíblico. Né? E às vezes as pessoas, eu tenho que usar o cérebro. Mas o pessoal que estava lá reunido era um pessoal que tinha a capacidade de entender. Todos temos essa capacidade de entender, querer. Então esse é o nosso estudo de hoje. E vamos valorizar que toda vez que se abre a palavra para explicar